Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Amém. Eu que agradeço. Graça e paz, Igreja Batista da Lagoa, é assim que fala? Da Lagoa? Igreja da Lagoa. Como que é o lema de vocês? Simples. Vamos repetir então? Simples, viva e frutífera. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, meu irmão? Guardei. Muito bom, muito bom, muito bom. Graças a Deus, nós estamos aqui, louvamos ao Senhor. Eu tive a alegria de ser convidado pelo pastor Evandro, como ele falou, um amigo. Tive a alegria também de já ter pastoreado há 3 anos e meio atrás, 3 anos e meio, né? A igreja metodista aqui da Praça da Bandeira. Fiquei lá um bom tempo. Conheci inclusive o Luiz lá, né? Quando eu conheci também o pastor Evandro, sua esposa, sua família, o seu filho. Talvez alguém aqui, não sei se eu já conheço, mas alguns eu sei que conheço. Louvo a Deus por esse ministério. Primeira vez que eu estive aqui, a igreja era onde funciona hoje a igreja das crianças, não é isso? Pode baixar um pouquinho, que daqui a pouco eu posso falar, o pessoal vai reclamar comigo, né? Então a igreja era ali, não é isso? E eu louvo a Deus porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de vir aqui, seja em acho que eu vim no Start uma vez, eu acho, tive alguma outra programação, todas as vezes que eu venho, eu fico olhando assim e eu vejo como vocês são ousados. Parabéns, tá? Parabéns a essa liderança, parabéns ao pastor Evandro, porque essa igreja aqui é linda, acolhedora, e se eu não fosse metodista e morasse aqui no Areal, aqui seria o lugar meu para me congregar, tá? Então se você está procurando uma igreja, está aqui nessa noite, pare de procurar a igreja, já achou, tá? Esse lugar é um lugar abençoado e com certeza o Senhor vai te abençoar muito neste lugar. Essa igreja é uma igreja viva, amém, irmãos? Eu estava ali, eu não pude vir com a minha esposa, eu sou casado com uma mulher linda. Pensa numa mulher linda. Eu sei que você vai falar assim, a sua, você está certo, né? Mas eu vou falar que é a minha, não é isso? Ela não pôde vir, a gente teve uma festa ontem, pastor Evandro, chamada Festa da Colheita, que a gente faz lá sempre um sábado, com tudo, irmãos, muita gente, graças a Deus. Caldo, 7 tipos de caldo, cachorro quente, churrasquinho, doce que não acabava mais. Já percebeu que eu gosto de doce, né? Doce que não acabava mais, e um tanto de coisa para comer. Queria me colocar no touro mecânico, eu disse jamais, porque já sabe que vai parar na internet, né, irmãos? Aí tem que vigiar. E o melhor, irmãos, não estou dizendo que tem que ser assim, lá foi, tudo de graça, irmão, tudo 0,800. Passaram lá mais 800 pessoas ontem, sem exagero. Nós fizemos, a igreja fez 600 kits, que era um kit que você tinha acesso a várias coisas para você comer e brincar. Acabou, tem que fazer mais. E o melhor, ontem foi a festa da colheita, hoje de manhã num culto, 4 pessoas voltaram para Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque o nosso Deus é vivo, nosso Deus é bom, nosso Deus é fiel. E eu estou hoje pastoreando, nem falei com a igreja, né? Metodista, né? Já percebeu, né? Metodista das Águas, ali em Guaba Grande. Alguém conhece ali a cidade? Da cidade não, a igreja, não sei, na Estrada do Arrastão. E por que é Metodista das Águas? É Metodista das Águas porque Guaba Grande significa um lugar de muitas águas. Então a igreja, ela assumiu esse nome num contexto até profético de entender que ela é uma igreja da cidade, assim como vocês também são uma igreja da cidade. Para a glória de Deus, vocês têm aqui pastoreado. Só para terminar essa introdução aqui, nesse momento, eu ainda continuo orando pela sua vida, porque você é botafoguense, não é isso? Eu não tenho, eu parabenizo o Botafogo, mas eu tenho uma preocupação com quem é botafoguense, porque eles começam a ficar alegres, mas de repente acontece algumas coisas no meio do Botafogo, e eles ficam assim, eles não conseguem nem sair de casa, sabe? Então isso não acontece com o flamenguista, e não é uma questão de soberba, é uma questão de realidade, não é verdade, flamenguista? Então, aliás, todo homem inteligente deveria olhar um pouquinho para o Flamengo, porque o Flamengo é um exemplo de boa gestão, boa liderança, boas conquistas, êxito. O Flamengo é um time maravilhoso. Estou brincando, tá, irmão? Só para dar a resposta dele aqui. Teve um irmão que mexeu comigo aqui. Eu perguntei até a pessoa, qual é o nome dele, Andinho? Cadê ele? Ah, irmão, para você eu separei uma boa.
Mas deixa, está perdoado em nome de Jesus. Estou brincando contigo, tá? Que o Senhor te abençoe. Mas sem mais brincadeiras, logicamente que é muito importante isso também. Abra sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 61. Pastor, vocês vão estar indo quarta-feira, né? Terça ou quarta? Quarta de madrugada. Estaremos lá para a glória de Deus. Quem vai lá para Paixão Contagiante aqui, ó? Eita glória, povo de fé, hein? Vamos estar lá espremido, misturado. Vai ser uma bênção. Louvado seja Deus. Até hoje eu estou com aquela história do pastor Cezinha, do ano passado, que era metodista inclusive, né? Ele ficou muitos anos na igreja metodista. A história lá da orquídea na geladeira, você lembra? Lembraram? Ah, que história é essa? Pergunta quem foi. Vai te falar, com certeza. Amém. Queridos, Isaías 61, só para terminar, irmãos, eu falei da minha esposa que é linda, mas não falei dos meus filhos. Eu quero falar, eu tenho um filho pequenininho, tem vai fazer 6 agora em agosto. O nome dele é Isaac, e nós temos, eu e minha esposa também, um filho, que a gente teve logo quando casou, basicamente. Ele tem, fazer 22 agora, que já casou também. Ele falou, pai, eu vou casar com a Maria. Eu falei, você faz isso não, meu filho. Mas como que você tira de um filho a vontade de casar? Né? Eu falei, faz isso não. Ele, vou casar, vou. Então tá bom, fazer o quê, né? Então casou. Eu acho que eu não queria que ele saísse de casa. Tem esse negócio, né? A síndrome do ninho vazio, já ouviu falar sobre isso? Eu fazia um tanto de coisa com meu filho, e aí de repente ele fala que vai casar. Eu fiquei meio triste, meio chororô. Mas amém, né? Glória a Deus, né? Só que ele casou, ele continua me pedindo as coisas emprestadas, continua ainda passando lá em casa para comer. Eu falei assim, gente, assim é fácil, né? Tô brincando, tá, irmãos? Que Deus abençoe. Se ele ouvir eu falando isso aqui, ele vai me matar. Mas agora, em Isaías 61, quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor marcou no nosso coração. Nesse mês que vocês têm celebrado aqui, o mês da família, famílias fundamentadas em Cristo. Eu louvo a Deus por esse tema, porque essa de fato deve ser a nossa convicção de fé, esperança e propósito. Isaías 61, somente o versículo de número 9, fala assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos te virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Você pode repetir comigo? Como família bendita do Senhor, só a parte final, vamos lá? Como família bendita do Senhor. Se você não se incomodar, profetize na vida de alguém, como família bendita do Senhor. Amém. Obrigado pela tua palavra que foi lida, Senhor. E a nossa oração, que o Senhor continue falando nesse culto tão especial, cuja sua presença é notória, desde o momento da abertura do louvor, o momento de intercessão que foi feito. Pai, nós cremos no milagre que vai alcançar ali, como foi falado ali na UPA, a vaga vai sair, as coisas vão fluir, vai dar tudo certo para a glória do teu nome. Mas também, ó Pai, nós louvamos teu nome pelos momentos de dízimos e ofertas dessa casa, as fotos que ali foram mostradas, a igreja da criança, o avanço da obra, que o Senhor possa, Senhor, tocar nos corações, porque essa obra é obra santa, é obra do céu, é obra do Senhor. E ó Deus, que ela venha florescer, prosperar, avançar e que não haja resistência no nome de Jesus. Mas agradecemos também por esse momento da palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos amém e amém. Gostei do tema, famílias fundamentadas em Cristo. Eu comecei a pensar, cheguei até a falar com o pastor mais cedo, pastor Evandro, ia falar Estevão, pastor Evandro. E eu fiquei com uma dúvida, porque ele já tinha me dado o tema já há algum tempo, e eu estava na minha cabeça uma coisa, e logicamente eu queria ter certeza, convicção de que a gente logicamente viria aqui ministrar segundo aquilo que Deus também já tinha colocado dentro da gente. Aliás, eu creio num Deus que fala com a gente, você crê? Ele fala aqui no templo, ele fala na sua casa, ele fala na sua célula. Ah, irmãos, me perdoe. Descendo eu do carro, numa rua aqui do lateral, eu saio e passo por uma senhora. Eu não falei que falei que estava vindo para cá, e eu a perguntei: é a senhora, dona Noêmia? Neuza. Ela falou assim, ela começou a conversar: olha, pastor Evandro, deixa eu levar lá para Iguaba Grande essa irmã. Ela me evangelizou ali, quase pregou para mim, e eu quietinha assim. E ela falou que ela tem uma célula na casa dela, que ela é anfitriã. Quantos anos a senhora tem? Ela, 74, é isso?
77? Olha aí. Irmão, vamos aplaudir ao Senhor por essa irmã. Ó, eu fiquei muito abençoado, ó. Muito abençoado, tá, irmã? Vou levar o testemunho da senhora lá para Guaba Grande. Falar para as irmãs lá de... Aqui, vocês não são não, as ovelhas de lá. Vou falar para elas lá, para elas, em nome de Jesus, convidar a senhora para fazer, no nome de Jesus, um testemunho. Ó, fui muito impactado pela sua vida. A senhora é uma benção. A mulher é de fogo mesmo, de fé, de ousadia. Parabéns. Mas dentro desse mês, irmãos, que vocês têm caminhado com esse tema, famílias fundamentadas em Cristo, imagina como tem sido esse mês. Eu vi que o pastor Leonardo pregou aqui, acho que foi um que eu conheço, os demais eu não conheço, mas eu acompanhei assim rapidamente pelos stories ali, pela postagem que foi feita, alguma coisa, e vi que Deus tem falado nesse lugar. Deus tem ministrado ao coração de vocês. E eu tenho certeza que Deus, quando Ele libera essa palavra, é porque há um propósito, há um objetivo. Toda a palavra do Senhor diz ali no texto de Isaías que ela jamais voltará o quê? Vazia. Mas o Senhor, quando Ele libera a palavra, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. Então esse mês é o mês que Deus está equipando famílias segundo o fundamento de Cristo, para que essas famílias bem alicerçadas, elas possam caminhar triunfantes em Jesus. Isso não significa que lutas não vão acontecer, ou que batalhas você não irá enfrentar. Pelo contrário, talvez haja até tempestade, mas uma coisa eu sei: vocês estão edificados em Cristo Jesus, e debaixo desse firme fundamento não há variação, engano, não há medo. Quem está em Cristo tem paz no coração, tem alegria na vida, porque Ele é bom demais. Aliás, quando eu comecei a meditar, me lembrei do texto justamente de Lucas 6, que fala que havia ali 2 tipos de modelo de casa que estavam sendo edificadas. E o interessante é que, para mim, pelo menos foi a impressão que eu tive, que o ambiente era o mesmo. Às vezes nós vamos lidar com situações na nossa vida, também em nossas famílias, que nós vamos ver um ambiente, um cenário, vamos ver um contexto que parece ser o mesmo. Mas é interessante a forma como Jesus aborda a questão da construção ali, mostrada para a gente em Lucas 6. Ele fala que é semelhante homem que cavou uma cova, alargou o buraco daquela cova, e tendo encontrado a rocha, lançou sobre ela o quê? O alicerce. Já parou para perceber o que Jesus está falando? Ele não lança o alicerce, ele não constrói sobre a rocha de uma forma imediata. Ele pega um ambiente que tem areia. Quem está comigo dá graças a Deus aí. Então ele vê o ambiente, porque o ambiente da outra casa também é um ambiente de areia. Só que aquilo que é feito naquele ambiente vai tornar aquela casa resistente às tempestades que poderiam acontecer. Você está me entendendo? Então, quando você vê um ambiente, uma família, a sua própria casa, o seu próprio lar, e parece que as coisas estão perdidas, eu quero convidar você a começar a cavar. Eu quero convidar você a começar a largar a vala, até você encontrar o firme fundamento. E nesse firme fundamento, para a glória de Deus, você se lançar ali, porque você não vai ser arrastado pelas tempestades da vida, nem a sua casa, no nome de Jesus. O ambiente pode ser o mesmo, mas o que você faz com o ambiente vai determinar o que você vai alcançar e o que você vai viver. Porque Jesus está falando de 2 modelos de casa, e a impressão que eu sempre tive é que uma casa foi construída sobre a rocha imediatamente. Não! O mesmo ambiente está ali, 2 casas na areia, só que um construtor entendeu: eu não posso lançar a minha casa. Quando eu falo casa, entendo a família. Quem está comigo pode dar glória a Deus? Eu não posso lançar minha casa, minha família sobre qualquer ambiente. Eu preciso preparar esse ambiente. Esse ambiente tem que ser adequado. Então o texto diz que ele começa a cavar, ele começa a largar, ele não tem pressa. Quer uma família abençoada, não tenha pressa. Minha mãe falava, e eu entendo que você conhece muito bem essa expressão, que a pressa é inimiga da... Eu me lembro quando eu era novo, né, bem garoto, criança ainda, minha mãe fazia aqueles bolos, ou na batedeira, ou naquele na mão. Quem já comeu aqueles bolos assim, ó? Ficava assim, e aí eu gostava daquela rapa, sabe, aquele negócio assim no final, e ela ia começar, botava lá no forno, e eu ficava assim olhando, às vezes quando eu queria abrir, e ela brigava comigo, porque ela falava assim: se abrir, o bolo vai o quê? Ensolar. Você já falou também, né? Coitado do seu filho. Pois é, o bolo vai o quê? Ensolar. E ela fala assim: o apressado come cru. Vocês sabem? Vocês conhecem minha mãe? Pois é. A Bíblia diz que ele viu o ambiente, viu um cenário, viu ali, logicamente, um contexto, mas ele não teve pressa de lançar o fundamento.
ele abriu uma cova, alargou aquilo ali. Tendo encontrado a rocha, ele lançou ali o alicerce. O outro não viu ali o mesmo ambiente, talvez as casas fossem mudar da outra, e por ele ter visto ali só a parte de cima, sem conhecer o processo, ele foi e fez a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que aquela casa, ela não estava o quê? Segura. Por isso, meu irmão, nesse tempo que Deus tem falado a essa igreja, nesse tempo que Deus tem falado a vocês aqui na igreja da Lagoa, eu quero convidar você, no nome de Jesus, a colocar a sua família nesse firme fundamento que é o Senhor, nosso Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você pode aplaudir ao Senhor no nome de Jesus? Sendo objetivo nesta noite, sendo objetivo nesse momento, nesse lugar, eu quero conversar com vocês nesse momento aqui sobre algumas marcas de famílias que são fundamentadas em Cristo. Foi o que Deus colocou no meu coração. São apenas 3 marcas, 3 características que não servem só para uma família, servem para um cristão de uma forma geral. Mas eu entendo como o contexto é de famílias, eu quero convidar você a trazer essa marca para dentro da sua casa. E você não precisa fazer uma convenção dentro da sua casa. Vamos nos reunir e a partir de agora nós vamos ter essas marcas. Não, comece você mesmo. Se Deus colocar essa palavra no teu coração e ela queimar, seja você o agente de mudança dentro do seu lar, no nome de Jesus. Porque se a gente esperar algumas pessoas se levantarem, talvez a coisa nunca vai acontecer. Mas se a gente se colocar na brecha e dizer: Deus, faz a partir da minha vida, usa a minha vida, eu estou aqui, eu estou disponível, a coisa vai acontecer para a glória de Deus. Tem gente que fica esperando outro e nada acontece, mas tem gente que entende o seu chamado e vive promessas de Deus. Você quer viver promessas, quer ficar esperando outro, meu irmão? Viva as promessas que Deus tem para a sua vida. Bem, a primeira marca, e a marca tão simples, mas é uma marca de uma família que é fundamentada em Cristo, é a marca da gratidão. Repita comigo: marca. Ah não, você não está aqui, aleluia. Vamos falar mais alto, vamos lá? Marca. Muito bom, da gratidão. Você é grato, meu irmão? Coisa maravilhosa, uma pessoa grata. Jesus, ele tinha muita gente para ele alimentar, 5.000 homens, sem contar as crianças, sem contar talvez as mulheres, talvez outras pessoas ali. A Bíblia diz que ele só tinha 5 pães. E ele só tinha também o quê? 2 peixinhos. Mas ao entregarem para ele aquilo que eles tinham naquele momento, naquele contexto, Jesus olhou para os céus e fez o quê? Agradeceu. Quando você é grato, meu irmão, coisa que você nem imagina, você vai viver. Ah, meu irmão, eu estou me lembrando aqui do momento da oferta, que foi, Deus me abençoou muito, tá, Andinho, com o seu momento aqui da oferta. Gostei muito da sua palavra, bênção de Deus. Mas tem gente, pastor Evandro e demais irmãos, que quando recebe o seu salário, dependendo do dia que você receba, às vezes ela pega o salário e fala assim: essa miséria não dá para nada. Já ouviu essa expressão? Que eu ganho não dá para nada. Talvez nunca dê, se você continuar falando isso. Mas eu quero dizer para você, você que é pai, você que é mãe, você que tem família, independente do valor, diz: Deus, muito obrigado, porque eu já vejo milagre acontecendo na minha vida. Eu já vejo milagre acontecendo. A gratidão é como, irmão, uma escada que te ajuda a ultrapassar muros. A gratidão é como uma ponte que te ajuda a ultrapassar limites. Ser uma pessoa grata faz toda a diferença. Conta essa história, pastor Evandro. Talvez você já conheça essa história, mas eu gosto muito dessa história, que um rei, ele gostava de caçar. E ele foi caçar e levou lá um dos seus súditos lá. E esse súdito era um homem crente, fiel a Deus, grato por tudo. E quando ele chegou, meu rei, que bom que nós vamos caçar. Deus seja louvado, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E naquele dia um acidente aconteceu. Quando o rei alvejou ali um dos animais que ele estava caçando, achando que aquele animal estava morto, o rei chegou perto e quando ele foi botar a mão, o animal virou e arrancou um dedo do rei. E aí o rei foi socorrido e aquele crente lá, cheio de gratidão, olhou para o rei e falou assim: rei, tá tranquilo, Deus é bom. Só que o rei não gostou da palavra dele e falou: ele está de ironia comigo. Mandou prendê-lo. Ele ficou 30 dias preso. Nesse inteirinho dos 30 dias, o rei voltou a caçar. E quando ele foi caçar numa terra mais longe, ele foi pego lá por alguns nativos que eram canibais, comiam pessoas vivas. Eles prepararam todo o ritual e quando eles olharam para o rei estava faltando um dedinho. Então eles falaram assim: esse rei a gente não pode comer.
ele vai amaldiçoar a nossa tribo. Liberaram o rei. O rei, percebendo aquilo, entendeu os propósitos de Deus. Quando o rei voltou para o palácio, mandou chamar o súdito lá que estava preso. E ele falou: olha, eu te devo desculpa. Realmente, Deus é muito bom. Agora tem uma coisa: se Deus é tão bom assim, por que ele deixou te prender? E ele falou assim: porque se eu tivesse solto, quem era comida era eu. Então, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Você pode dizer para o seu irmão: Deus é bom? A gratidão, irmãos. Sabe por que eu falo de gratidão? Porque Jesus nos ensinou, no relacionamento dele, familiar com o seu pai, ele fala: pai, graças eu te dou. Se há murmuração, não há bênção de Deus. Muitas portas são fechadas espiritualmente falando, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque nós murmuramos. Deus não nos chamou para murmuração. Vocês se lembram? Eu acho que eu falei isso lá no encontro de vocês, João 3,16, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, né? Que quando, eu não lembro se eu falei isso lá, mas quando o povo sai ali do Egito, passa pelo Mar Vermelho, estão agora na região de Sur, que é uma região montanhosa, estão no meio do deserto, e por estarem no deserto eles vão ter sede. São muitas famílias que precisam de provisão. Talvez a sua família está aqui precisando de provisão, e eu quero profetizar, porque esse lugar é um lugar de milagres, e Deus há com certeza te abençoar no nome de Jesus. Aquelas famílias estavam lá, queridos, e de repente faltaram algumas coisas. Eles começaram a se lembrar lá do Egito. E quando eles começaram a se lembrar do Egito, eles começaram a murmurar. E quando eles encontraram água, a água era água amarga, águas de Mara. E aí que eles murmuraram mais ainda. Tem gente que não entendeu a dinâmica do céu. O céu, irmão, não se move por uma necessidade. O céu se move sempre por fé e por gratidão. Quando você é grato, coisas que você nem imagina vão acontecer na sua casa. Quando você é grato, o céu vai te surpreender. Quando você é grato, Deus vai te abençoar. O problema é que tem muita gente que tem uma mentalidade, me permita assim falar, que não consegue perceber como o céu trabalha. Você se lembra do que o profeta Eliseu falou ali para aquela mulher conhecida por nós como uma viúva ali, de 2 Reis, livro 2 Reis, capítulo 4? Ele falou assim: o que é que você tem em casa? Mas na verdade ela estava com falta, porque ela tinha um credor à sua porta. Tinha ou não tinha? Quem se lembra da história? Então ela fala assim: o que é que você tem em casa? Ele não perguntou o que está faltando, porque o certo talvez seria o quê? Perguntar: o que está faltando na sua família? O que está faltando na sua casa? Ele não perguntou, porque o milagre de Deus não começa com aquilo que falta. O milagre de Deus começa com aquilo que você tem. E se você tiver gratidão, meu irmão, o céu vai te abençoar. O céu vai operar na sua história. O céu vai operar na sua vida, no nome de Jesus. Gratidão é uma marca de uma família abençoada. Porque imagine você, a gente aqui nesse culto, tão impactado, eu vou levar testemunho lá para a igreja onde pastoreio, e de repente a gente chega em casa e começa a brigar, a amaldiçoar, e falar que o trabalho é muito ruim, e falar que o patrão não presta, e falar que a igreja é isso. Irmãos, mude a sua linguagem, dentro da sua casa, dentro da sua família, no contexto que você trabalha, coisas maravilhosas vão acontecer. A segunda marca, ela me chama muita atenção, é a marca do perdão. E eu convido você a repetir comigo só uma vez, por favor. Marca do perdão. Marca do perdão. Irmãos, perdoar é a decisão mais inteligente que existe no mundo. Sabia disso? Perdão é uma palavra pequena, mas com efeito muito grande. Quando a gente perdoa, coisas poderosas, o quê? Acontecem. Porque Deus é fiel para fazer. Eu gosto de história, não sei você, e eu me lembrei de uma outra. Eu posso contar? Eu posso? Ah, ninguém quer conte, não pode contar? A história é boa. Diz a história, vou contar então. Estou meio para frente, né? Diz a história, pastor Evandro. E na época dos faroeste lá, americano, né? No oeste lá americano, um jovem com 19 anos para 20, ele bebeu demais, mas ele era um rapaz bom. E por ter bebido demais, andava armado, ele se assustou com uma moça que vinha a cavalo e achou que fosse um assalto e matou essa moça. Ele foi a julgamento. E por ter ido a julgamento, a sentença dele naquele lugar, naquele estado lá dos Estados Unidos, era a morte, na forca. E aí ele ficou muito mal. E aquela comunidade, conhecendo a família, a trajetória, sabia que ele não era uma pessoa ruim, tentou se mobilizar, como se mobilizou, e pediu lá ao governador que desse um indulto a ele, né? Desse a ele assim, a oportunidade de não ser morto. E aí houve muita mobilização, e de fato o governador se atentou para aquilo, mas o governador não deu de pronto. Falou o seguinte: vou mandar alguém lá, aqui digamos assim, do setor do judiciário daquele estado, e vou mandar ele disfarçar. Ele mandou disfarçar como pastor. E ele foi disfarçar como pastor,
E no meio da Bíblia tinha lá a carta, que era justamente o induto de liberdade, perdão para ele. E aí, quando aquele pastor chegou lá, naquela cadeia, as pessoas que trabalhavam lá, logicamente sabiam, falou assim: eu vim aqui pregar para você, eu vim aqui trazer para você algo muito importante. E ele foi áspero, ele foi, sabe, rude, ele foi agressivo, ele disse: eu não quero, não quero. Por mais que aquele funcionário disfarçado de pastor insistisse com ele, ele continuava falando: eu não quero isso. E ele começou, estava revoltado com a vida, ele estava com o coração cheio de mágoas, e ele não conseguia ouvir aquilo que aquele homem falava. Por fim, o homem não tinha mais o que fazer, o homem virou as costas e saiu. Quando o homem virou as costas e saiu, um dos funcionários daquela prisão falou assim: você é um maluco, você é um doido, você perdeu a oportunidade da sua vida. Aquele homem estava disfarçado, e ele tinha ali, naquela Bíblia, dentro dela, justamente uma carta de perdão para você. Aquele homem ficou, logicamente, muito entristecido. Dias após, diz a história que ele estava já pronto para morrer, e foi dado a ele a fala. E ele disse: olha, eu quero falar para todos aqui, principalmente para os mais jovens, eu não vou morrer pelo erro que eu cometi, pelo crime que eu fiz, mas eu vou morrer porque eu recusei ser perdoado. Perdão é algo muito importante, gente. E quantas famílias nos dias de hoje não conseguem mais viver em paz porque não sabem se perdoar? Você não acha estranho? Me desculpe, eu estou perguntando, talvez seja a sua realidade, mas eu não conheço você, amém? Você não acha estranho que as pessoas consigam conviver melhor com pessoas estranhas, estranhas no sentido que não são sua família, do que com a sua própria família? Isso não te choca? Isso não mexe com você? Eu sei que tem pessoas difíceis, tem e não tem, gente. Na minha família tem. Só para você entender a minha família, minha avó, lá de Belo Horizonte, já falecida, e meu avô, tiveram só 20 filhos. Dá para encarar? Minha avó e meu avô, 20. Isso significa, por parte de mãe, eu já tive 19 tios, já, alguns já faleceram. Deve ter uns 14 vivos. Então eu sei que é uma família diferente. Eu sei que é uma família às vezes complicada. Eu sei que é uma família às vezes que não entende, que fala que não deveria. Mas isso não me coloca o direito de não amá-los. Eu amei quando o pastor Evandro aqui na frente, ele falou assim: vamos orar. Talvez você está orando que vai orar para alguém que ainda não é da sua família, alguém da sua família que ainda não se converteu. Eu, glória a Deus, naquela hora eu orei para uma irmã minha e comecei a orar, pastor Evandro, porque eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração, meu irmão? E Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Marca do perdão. Tem um menino na Bíblia, eu chamo de menino, mas é um homem. A gente conhece ele como filho pródigo. Quem se lembra dele? Lucas capítulo 15. Um dia ele cai em si. E talvez essa noite Deus te chamou nesse período de mensagem, ao longo desse mês de junho, para você cair em si. Cair em si não é ruim não, gente. Cair em si é uma oportunidade de mudança. Cair em si é uma oportunidade que Deus está nos dando para que os nossos olhos sejam abertos para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar. A Bíblia diz que ele caiu em si, ele se lembrou do Pai. Ele se lembrou do Pai. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Ô pai, eu também sou pai, amo ser pai. Você já viu minha dor, né? Porque um filho saiu, mas é uma alegria também, porque eu pude casar um filho. Graças a Deus, vai com Deus, em nome de Jesus. Tá tudo certo, tô brincando, irmão. Mas eu sei o que é ser pai. E ser pai, irmãos, é você ter uma alegria, sabe? Ter uma satisfação. Ver o seu filho avançar, conquistar, comprar as coisas com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio trabalho. Isso é uma bênção de Deus. Por isso nós pais não podemos, sabe, de forma alguma, deixar de assumir esse lugar tão maravilhoso que Deus nos deu. Uma sociedade que está por aí, e eu não estou falando de questões políticas, mas uma sociedade, pelo menos uma agenda que existe no mundo, ela quer tirar do pai esse lugar que Deus deu para ele. É lógico que a mãe tem um lugar maravilhoso. Cadê as mamães aqui? Deus abençoe você, mamãe. Nada contra, pelo amor de Deus. Mas você já parou para perceber que os heróis da Marvel, a grande maioria não tem nem pai? O Superman, o pai, um morre, o outro morre também. O Batman, o pai morreu de assalto. O Peter Parker, famoso Homem-Aranha, o Spider-Man, o pai morreu. Morreu o avô também. Estão matando os pais. O Chaves, quem lembra do Chaves? Quem viu o Chaves aí? Não tem pai. O outro lá, o Kiko, não tem pai. A Chiquinha, que tem pai, tem um pai disfuncional, que não trabalha, que não é responsável. Estão matando com os pais. E eu posso lembrar de um tanto de personagem aqui que não tem pai. O famoso lá, o Homem de Ferro, tem pai? Não, morreu também. Gente, a Mulher Maravilha nunca teve pai. Tá ruim para os pais, hein? É mentira, é verdade. Você não acha que tem alguma coisa por trás disso, não?
Desculpa, é uma opinião só para você pensar. Mas nessa noite, famílias estão sendo fundamentadas em Cristo Jesus, entendem que é um lugar que Deus deu para o pai. E pais com autoridade criam e dão destino para filhos. Deus te chamou para dar um destino para o seu filho. Eu louvo a Deus. Eu não sei o seu nome, querido. Eu esqueço, não, Daniel. Eu fiquei feliz de ver o Daniel canta bem. Daniel é flamenguista? Podia cantar melhor. Mas canta bem. Você acha que vai perder essa oportunidade? Não dá para mexer com o pai, mexe com o filho. I love you. Mas é isso, gente. Os pais estão sendo atacados. Agora, esse pai de Lucas 15 aqui é um pai bíblico, porque ele deixou o filho ir. A gente sabe que ele não precisava fazer isso, mas o pai entendeu o momento do filho. Pai de verdade entende o momento do filho, não concorda, mas entende, respeita, abraça, ajuda. O filho foi, gastou tudo, e o pai ficava lá de fora esperando o filho voltar, porque esse pai sabia que o lugar do filho era em casa. Esse pai queria a sua família restaurada. Se você, pai, quer essa família restaurada, eu quero dizer para você que Deus é fiel para fazer isso no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor não se esquece dos pais que se posicionam. Aquele pai se posicionou, ele não foi atrás, mas ele disse: um dia meu filho vai voltar, eu vou ver. E quando ele chegar, eu não vou dizer: agora você vai comer aqui, seu sem vergonha, você foi embora. Porque tem gente que é assim, né? Amarga, né? Você conhece gente amarga? Eu conheço gente amarga. Mas esse pai não. Esse pai, ele já tinha separado lá o anel, a sandália, mandou até servar lá um bicho, né? Um cervo, não sei o nome que agora que se dá, uma ovelha, alguma coisa nesse sentido. Mandou só: prepara, porque um dia meu filho vai voltar. Visão de pai é assim. É quem respeita, não concorda, não abraça, porque tem pai que fecha os olhos para aquilo que está errado. Não é assim que a gente faz. Sim ou não, irmãos? A gente corrige. E a Bíblia diz que o Senhor, como pai também, ele repreende e disciplina todos, pois quanto ele ama. Então o pai, ele vai valorizar, ele vai entender, mas ele vai deixar ir. E um dia o filho apareceu, porque o filho um dia voltou para casa. Interessante, quando ele está voltando, o pai se alegra, o pai celebra, manda fazer uma festa. E a gente percebe que aquele pai é tão pai que ele consegue lidar com a alegria do filho que está voltando, com o arrependimento do filho que está voltando, mas ele também tem tempo para lidar com o filho que não entende. Ele fala assim: o filho que não entende é o filho mais velho, que não compreende as dinâmicas de um pai. Ele não era pai ainda. Então tem gente que não entende porque você, pai, toma algumas decisões. Talvez seja porque essa pessoa não é pai, ou pelo menos porque não seja um pai segundo a Bíblia. Por isso eu quero te chamar a atenção que houve perdão naquela casa. O pai já tinha perdoado há muito tempo. O filho entendeu que o lugar dele era na casa do pai. O irmão foi convidado a perdoar, não sei a decisão dele depois, mas houve perdão ali dentro. Quando há perdão, Deus restaura a casa. Quando há perdão, Deus restaura a comunicação. Quando há perdão, Deus restaura os sonhos, Deus restaura a vida. É tremendo o que Deus faz, é poderoso o que Deus realiza. Houve perdão. E talvez a pessoa tenha... Engraçado que perdão é uma decisão, irmãos. A gente não perdoa porque a gente sentiu de perdoar. A gente perdoa porque a gente sabe que é o certo. E não perdoar é pecado. O que é pecado segundo a Bíblia? Errar o alvo. Se eu não perdoo, eu estou errando o alvo que é Cristo, porque Cristo me perdoou. A oração do Pai Nosso nos fala que Ele já nos perdoou, amém? Quem tomou posse do perdão de Deus aqui? Por isso, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, perdoe a mulher, a esposa, os filhos. Às vezes, irmãos, vão acontecer algumas coisas. Eu vou falar com vocês. Quando meu filho era adolescente, com uns 14, 15, 16 anos, misericórdia. Quem tem filho adolescente precisa de oração, né, irmão? Orar. Estou brincando. Tem filho, o meu pelo menos deu uns trabalhos. E eu falei: meu Deus do céu. Só que eu não sabia que o outro menorzinho, o outro é virado um samurai. O outro. Irmão, eu chego em casa agora, mas sei lá, 10 horas, 10 e meia, ele vai estar acordado me esperando. Ele vai falar assim: o que você trouxe para mim? Eu falo: trouxe nada, Isaac. Ele falou assim: ah, tá. É uma figura, mas ser pai é uma alegria.
por mais que meu filho me aborrecesse na sua adolescência, era coisa de garoto, né? Eu tinha sempre um abraço para ele. E você sabia que o homem chora? Quem sabe que o homem chora? Toda vez que eu ficava um pouquinho chateado assim, mas Deus permitia algum momento que a gente tá junto lá, ou dentro do carro, ou na igreja, ou em casa, qualquer lugar que fosse. A gente olhava um para o outro, dentro dos olhos, e ali havia perdão. Isso é tremendo, irmãos. Talvez nessa noite Deus está te chamando a perdoar. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Talvez não seja seu filho, talvez seja seu esposo, sua esposa. Porque tem pessoas que carregam, sabe, algumas coisas. Deixa eu falar para você uma coisa aqui, voltando um pouquinho atrás. A gratidão constrói estradas para você caminhar, você avançar. Mas é o perdão que te libera. Às vezes você é grato, mas não perdoou. E se você não perdoa, você está preso àquela situação. Deus nessa noite quer marcar famílias. Ele quer trazer graça sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra no nome de Jesus? Para caminharmos já para o final, sabe, queridos, tem uma outra marca. Aliás, tem muitas marcas da família. Mas eu quero falar de uma marca que me chama a atenção. E ela é baseada no segundo livro de Crônicas, capítulo 30, não precisa abrir. É na história de Davi. Aliás, Davi, para mim, tá? Sempre foi, sabe, pastor Evandro, um ótimo rei, excelente líder, mas péssimo pai. Porque Davi não conseguia lidar com as diferenças, com alguns momentos. Davi, ele acabava delegando o que não podia ser delegado, ou ele transferia a responsabilidade. Ei, pai, assuma essa responsabilidade. Ei, mãe, assuma a responsabilidade. A sua casa é uma bênção no nome de Jesus. Aliás, você pode dizer para alguém, a sua casa é uma bênção de Deus. A sua casa é uma bênção de Jesus. Para mais uma outra pessoa, diga para alguém, sua casa é bênção do Senhor. Porque, irmãos, tem gente que acha que a família boa é só do outro. Não, a sua família é uma bênção. A sua família vai viver milagres. A sua família vai alcançar sonhos. A sua família vai herdar promessas. A sua família vai viver coisas de Deus. Acredite no que Deus tem para a sua casa. Mas a terceira marca é a marca da restituição. E a última vez que eu te peço isso nessa noite, diga comigo, marca da restituição. Quem quer ser restituído nessa noite, né? Quem faz declaração de imposto de renda sabe que se tem uma coisa que a gente gosta de quê? Restituição. Quando você vai lá fazer, eu fiquei tão chateado esse ano, porque foi menos que ano passado. Eu falei, meu Deus, eu fazendo um plano com dinheiro que nem era meu. Aí levei um susto. Falei assim, eu achando que eu ia nadar abraçado, eu fiquei agarrado no chão. Então restituição é uma coisa que o brasileiro sabe muito bem como que é importante, né? Você ter de volta aquilo que é seu. E sabe, pastor Evandro, eu não sei para quem ou para quais pessoas, famílias, o senhor quer falar isso, mas o senhor colocava muito forte no meu coração que ele quer restituir coisas aqui a famílias. Quer restituir talvez relacionamentos, talvez um vínculo, sabe? Uma proximidade, aquele momento gostoso de família. A gente vai ficando mais velho e a gente vai percebendo que tem coisas, irmãos, que são desnecessárias, ou pelo menos não são tão importantes. O contraponto disso é que a gente percebe que tem coisas que são inegociáveis. A minha esposa, para mim, é uma alegria. Se ela está bem, eu estou bem, irmãos. Eu posso estar até mal, mas se ela está bem, eu estou em paz. Eu posso estar bem no ministério, bem com tanto de coisa, mas se ela não estiver bem, eu não estou bem por completo. Você está me entendendo? E eu quero, no nome de Jesus, que o Senhor abra o teu coração naquilo que ele for o projeto dele para a sua vida e comece a restituir. A Bíblia nos conta, no segundo livro de Samuel, que esse homem de Deus chamado Davi, que a gente conhece muito bem a história e a trajetória da vida dele, ele foi, em um dado momento, levou a sua família, as suas duas mulheres, aliás, as mulheres que ele tinha, e dos homens que estavam acompanhando ele também, para uma cidade chamada Ziclag. E ele achou que naquele lugar a sua família estava protegida. Para ele ali era um lugar que ele podia deixar a família e voltar para o campo de batalha, de guerra, e nada aconteceria àquela família. Só que a história nos mostra, no segundo livro de Samuel, capítulo 30, que não foi bem assim. Ele achou que aquele lugar era o lugar certo. Mas eu já sei, você sabe também que o lugar certo que vai proteger a nossa casa é diante do Senhor. Leva a sua família para diante do Senhor. Leva a sua família para aquele que pode tudo fazer por ela no nome de Jesus.
Leva a sua família, leva a sua casa para o Deus que é fiel. Traga a sua família em oração para diante do altar do Senhor. Sabe, irmãos, Davi chegou em casa e a Bíblia nos conta, nos mostra que ele vai lidar com uma dura realidade. Não só os bens, não só os bens materiais, não só as conquistas anteriormente alcançadas, mas principalmente a sua família. E a família dos seus soldados ali, todos tinham sido capturados pelos amalequitas. A Bíblia diz que Davi chegou e percebeu o estado de perda. Isso dói, irmãos. Você lutar por algo e de repente eu vejo pessoas que às vezes por uma questão de não tem dinheiro, às vezes pagar um seguro porque não está dando mesmo. Às vezes as pessoas vão criticar: por que não tinha um seguro? Porque não dava às vezes, porque não dava. E alguém vem lá de uma maneira muito ruim, assalta aquela pessoa e leva o carro. A pessoa fica desesperada, irmão. É só um bem, mas é um bem que representa muito na vida daquela pessoa. Às vezes o ganha-pão dela. Quem está me entendendo? Então perdas doem. Davi não está perdendo só bem material como um carro. E se fosse isso, já era realmente motivo para ele ficar chateado. Mas ele está perdendo a sua família. Ele voltou para casa com os soldados, achando que ia encontrar lá a família. E a família não estava mais lá. Eu sei que você tem a sua família, eu creio nisso. Mas talvez o que não esteja mais lá seja um ambiente de alegria, seja talvez um ambiente de sonhos, seja um ambiente de adoração, seja um ambiente de aprendizado. E nessa noite eu creio que o Senhor quer restituir isso para a sua casa, no nome de Jesus. Se o inimigo veio quando você não viu, e não importa por que você não viu, Deus não está aqui para te julgar. O Espírito Santo está aqui para trabalhar e te levar a restaurar coisas que foram danificadas, a buscar restituição para a sua casa. Interessante para mim essa marca da restituição, porque Davi, ele chora. Davi, um dia que ganhou o gigante, hein? Um dia que disse: tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi que um dia ganhou um urso, ganhou um leão. Davi que um dia venceu um tanto de gente. Mas agora ele se vê como impotente, porque tem perda que marca demais a gente e tira da gente a capacidade de reagir. Talvez você está vendo a sua família perdendo algumas coisas, e você, por mais que você queira, por mais que você deseje, você não consegue sair do lugar. Mas eu quero dizer para você: Deus está vendo, Deus vai te dar graça no nome de Jesus. Davi chorou. Aliás, a Bíblia vai falar assim, que Davi chorou, até não ter mais força para chorar. Davi se esvaziou, Davi lamentou, Davi se derramou. Há quem diga que Davi tinha um tempo que não falava com Deus. Mas naquela situação de perda, e nesse aspecto tem perdas que são importantes, porque ela vai nos colocar no lugar que Deus às vezes vai ter a condição de falar com a gente, não porque Ele não possa, mas porque a gente não se permitiu. Quem está me entendendo na glória a Deus? A Bíblia diz que Davi então, ao esvaziar seu coração, ele se levantou. Mas de repente, as pessoas que estavam do seu lado, os amigos, soldados, começaram a culpar Davi, porque as pessoas querem sempre alguém para culpar. Isso não é novo, irmãos. Isso é antigo. Se acontecer um problema, é culpa do pastor. Aqui na Batista não é assim não, né? Na Metodista é. Se acontecer alguma coisa errada, é o pastor. Lá na igreja tem, agora somos três pastores. Ah, é o pastor. E sempre é o titular, que é o Bruno. É o Bruno. Mas na Batista, a Batista, não tem vaga aqui na Batista não, irmão. A Batista é a igreja melhor, eu acho. Tá? Mas na Metodista, irmãos, é assim. O culpado é o pastor. O culpado é Davi, o culpado é ele. Mas Davi não ficou batendo boca com ninguém. Bater boca com ninguém não vai resolver sua família, resolver o que você precisa. Às vezes é melhor ficar calado. Lembra da minha mãe que falava assim: apressado come cru? Ela falava também que calado você vence. Mas tem que saber a hora de ficar calado, tem que saber a hora de falar, porque tem silêncio que mata e tem voz que destrói. Mas tem silêncio que restaura e tem voz que abençoa. Você tem que discernir no nome de Jesus. A Bíblia diz que ele começou a ouvir aquilo e ele disse: calma, gente. Ei, pai, tem hora? Ei, mãe, ei, filho, tem hora que está todo mundo assim numa casa, sem saber o que fazer, porque a perda é grande, porque a dor é grande, porque o momento é difícil. Mas alguém inspirado por Deus precisa dizer:
calma, calma. Vamos fazer algo. Vamos buscar a Deus. A Bíblia diz, no segundo livro de Samuel, que ele começou a buscar a Deus. Chamou lá o sacerdote Abiatar e começou a clamar e disse: Deus, eu devo ir atrás desses homens? E aí Deus falou assim: vai. Eu devo ir por onde, Deus? Vai por aqui. A Bíblia diz que ele foi por uma palavra que ele recebeu. Esse mês você tem recebido palavra do céu. Esse mês inteirinho Deus tem falado com vocês. Deus já deu tudo que vocês precisam para que vocês alcancem o que vocês ainda não alcançaram, porque a palavra já foi liberada do céu para a vida de cada um aqui. Quem recebe, dá glória a Deus nessa noite. Para nós terminarmos, lá na Metodista a gente só termina depois que a gente fala 3 vezes para terminar, tá? É só segunda. Então na terceira eu termino mesmo. Tô brincando, tá, irmãos? Tô terminando mesmo. Eu posso usar o Ministério Louvor aqui? Eu quero orar no final. Então vou chamar o pessoal do louvor, porque lá quando a gente chama o louvor, o pessoal diz: agora vai terminar mesmo. Então, então chamar o louvor. Davi, ele vai, presta atenção. E no meio do deserto ele encontra lá um servo dos amalequitas, que é um egípcio. Interessante, olhe bem o que Deus ministrou no meu coração. Para algumas coisas voltarem para dentro de casa, às vezes nós vamos precisar ajudar pessoas que estão no nosso caminho. Mas o problema é minha família. Eu estou olhando para minha família. Eu sei, você tem que olhar para a sua família e jamais deixar de olhar para ela. Mas o que Deus colocar no teu coração, aliás, as pessoas que Deus colocar no teu coração, estende as mãos para ela. Aquele amalequita estava 3 dias sem comer, sem beber. Davi começou a alimentar, começou a ajudar. Quando ele recobrou as forças, ele disse: olha, você não vai me matar não, Davi? Davi disse: não vou te matar não. Só você me falar onde eles estão. Eles estão em tal e tal lugar. A Bíblia diz que Davi foi lá. Conseguiu recuperar a sua casa e restituir tudo que aqueles homens tinham roubado. Sabe o que significa isso? Davi não se deixou que uma crise grande ela se tornasse maior ainda. E qual foi o segredo de Davi? Buscar em Jesus. No nosso caso, em Jesus. No caso daquele momento, no próprio Deus. Uma palavra, uma direção, um fundamento, uma esperança. Tudo estava indo de mal a pior. Tudo estava perdido. Perdido literalmente. Mas Davi se reanimou no Senhor e disse: Deus, me dá condições de recuperar o que eu perdi. Eu quero terminar dizendo para você que todo mundo aqui, começar por mim, nós precisamos ser gratos. Porque gratidão constrói caminhos, perdão nos libera e restituição nos gera alegria. Deus quer trazer alegria para a sua vida. Deus quer trazer alegria para a sua família. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu posso orar, pastor? Eu quero orar pela sua vida. Aliás, eu sou um pecador, irmãos, como qualquer um aqui é. Todos nós pecamos. Não tem algo especial em mim. Não sou pecador. Mas me permita interceder pela sua vida. Me permita interceder pela sua família. Eu não sei se o Senhor tem falado no teu coração. Eu creio que Ele está falando com pessoas aqui. Pessoas que Ele quer multiplicar o pão. Pessoas que Ele quer que tenha um fundamento nele, não por cima superficialmente, mas um fundamento profundo no alicerce. Pessoas que Ele quer que a sua casa passe a ser um lugar de gratidão. Que a murmuração, foi o último dia que a murmuração teve presente lá. Ela vai embora hoje, ela já foi embora. Ela não vai sair lá na sua casa, ela já saiu do coração. E se ela já saiu do coração, não tem mais lugar na sua casa. Talvez é perdão. Talvez é perdão. Pessoa que você precisa perdoar e deixar aí. Pessoa que você precisa pedir perdão. Talvez seja restituição. Coisas que você um dia teve, mas que infelizmente foi levadas. O inimigo levou, uma situação levou. Mas Deus está falando: eu quero restituir. Eu estou liberando uma palavra para a sua vida. Se você me permite, meu irmão, eu te chamo a exaltar mais uma vez nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Me permita orar por você. Ao som do ministério de louvor desta casa, você é convidado a vir no altar do Senhor e colocar a sua vida diante de Deus, sua família. Dizer: Deus, eu quero mais. Fica à vontade, povo de Deus. Eu quero mais. Se o Senhor está falando no teu coração, venha cá no nome de Jesus. Eu creio, Jesus. Tem mais lugares aqui à frente, fica à vontade. Teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
em oração, colocando a sua vida diante do Senhor nesse momento. Oh Deus, oh Jesus, oh Deus, oh Jesus, Tu és fiel, Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 Profetiza. gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanha, Em nome de Jesus. por detrás, por diante. Obrigado, Deus. Do teu lado. Obrigado, Jesus. É por ti. Sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus. Saída, Oh Deus, teu oh Deus, é contigo, oh é Deus, por ti, aleluia. Receba de Deus nessa noite é contigo, vida, receba de Deus alegria, receba de Deus sabedoria, receba de Deus gratidão no teu coração, para você expressar gratidão. Receba a capacidade do céu, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Que a bênção se derrame. Sim, profetizamos nessa noite restituição, restituição. O tempo que foi perdido sendo restituído. Aleluia, casais abençoados, famílias abençoadas, pais, filhos, mães, filhas, lares abençoados por Deus. É por ti e de Em nome de dia Jesus. e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo. Obrigado, Jesus. É por ti. Obrigado, Senhor. É contigo. Glória. É por ti. É contigo. Oh, Deus. É por ti. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te fazer um pedido ainda nessa noite. Se tem alguém da sua família aqui presente, fica perto dele, perto dela, abrace. Se tem alguém da sua família, esposa, um filho, neto, sobrinho, primo, cunhada, chegou para a família, graças a Deus. Se aproxime dessa pessoa e abrace ela bem forte. Comece você mesmo agora, na autoridade do nome de nosso Senhor Jesus. Comece agora a orar por essa vida. Ah, pastor, estou sozinho, eu queria tanto que minha família estivesse aqui. Você é o intercessor agora pela sua família. Profetiza em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui. Deus já tem movido ao longo desse culto. Profetiza a oração agora. Mais uma vez, mais oração, mais resposta do céu. Sim, Senhor, nós estamos na tua presença e nela nos alegramos. Nos alegramos aqui nesta noite, porque entendemos que o Senhor tem para essa igreja, ó Deus, esse caminho tremendo, famílias fundamentadas em Cristo. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor tem falado, Pai, sobre marcas, ó Pai, que servem para o cristão naturalmente, mas que são marcas vitais para uma família. Gratidão, Pai, ó Deus, nos batiza com isso, Senhor. Um batismo, Pai, de gratidão, que sejamos gratos pela esposa, gratos pelos filhos, gratos pelo esposo, gratos pela casa, gratos, ó Deus, que haja gratidão, oh meu Deus, aleluia, aleluia, que haja gratidão, toda murmuração, nós não aceitamos, nós, ó Pai, não vamos, ó Pai, abrir a nossa boca para murmurar, mas, ó Pai, para agradecer. Muito obrigado, Deus, mas também nós oramos para que haja perdão, às vezes numa fala,
Às vezes, ó Pai, no posicionamento, traz a memória, se for necessário. Queremos perdoar, Pai, e dizer que a nossa casa será lugar de perdão. Sabemos que momentos difíceis poderemos até ter, mas eles não vão ditar o nosso futuro nem o nosso presente. O nosso futuro e o nosso presente será ditado pela Tua palavra, por Senhor Jesus. Nós chamamos o senhorio de Jesus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Nós chamamos o senhorio de Jesus. O Senhor, ó Quírios, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. E ó Deus, nós, ó Pai, nos posicionamos, ó Deus, nesse fundamento chamado perdão. Nosso lar será lar de perdão. Quantas vezes foram necessárias, perdão, para a glória do Teu nome. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, faz mais uma vez. Faz mais uma vez coisas, ó Pai, que o Senhor quer restituir. Alegria no casamento, Pai, desejo, vontade, sonhos no casamento, Pai, bens, ó Pai, materiais no casamento. Restitui, Senhor. Eu não sei porquê, Pai, o Senhor falava no meu coração. Talvez tenham pessoas aqui que até acham que está demorando, que está devagar demais. Mas eu profetizo em nome de Jesus, vai acontecer para a glória do Teu nome, no tempo do Senhor. Pai, nós já agradecemos pela vitória, porque é tempo de restituição para famílias aqui. É tempo de coisas novas, é tempo de se alegrar. Igreja da Lagoa, receba esta palavra em nome de Jesus, que seja ativado no céu. E a Bíblia fala, o que é ligado na terra também é ligado no céu. Um tempo de Deus, de restituição, um tempo de vida, um tempo de alegria, um tempo de Deus, um tempo de Deus, um tempo de Deus, um tempo de Deus, em nome de Jesus. Sim, papai, abençoa famílias, lares, vidas, casas. Ei, cada lava chega. Talvez pessoas aqui estão até tendo algum filme, passando um filme na cabeça, passando para ti, tipo fosse lembranças. Deus não se esquece. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Restitui, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Você que pode, mesmo estão aí nas cadeiras, ou está aqui na frente, dá um abraço bem forte a essa pessoa, está perto de você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor Evandro, muito obrigado. Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Pode sentar, sente-se por um minuto. Nós vamos orar pela... Fica aqui, pastor. Nós vamos orar por você, né, pastor Bruno. Sente só por um minuto, rapidinho. Você falou que o Isaac sempre pede alguma coisa, né, quando você sai, quando você chega, né? Então Deus ouviu o clamor dele, né? Pode trazer aqui, Juliana. Já não vai chegar com a mão vazia, né? Mas você sabe que tem um risco, né? Ele vai dizer assim, onde você foi? Eu, Batista da Lagoa, ele volta lá mais vezes, tá? Amém. Muito bom. Quantos foram abençoados, irmãos? Amém, amém. Glória a Deus, né? Olha, quanta comida boa, hein? Quanto alimento, né, gente? Muito bom. Foi churrasco no primeiro dia, né? Feijoada na segunda semana. Agora foi o que você gosta de comer? Mocotó, né? Camarão na moranga, né?
Mas semana que vem tem que ter o arroz e feijão, né, gente? Tem o arroz e feijão. É o que sustenta. A semana que vem. Senão não completa o prato, né? Vamos orar pela vida do pastor Bruno, querido. Estenda sua mão para cá. Eu sempre falo, pastor, que a gente recebe pastores aqui. Eu sei a dificuldade de sair domingo. Então, assim, eu quero te agradecer de coração, tá? Você sempre, quando a gente pede, ele sempre vê um jeito lá na agenda para poder sempre estar vindo, né? Eu gostaria de agradecer a sua igreja, a sua família, né? Dizer o quanto você é caro para a gente. Isso é muito precioso para a gente, né? E a gente quer te agradecer. Então, se você puder, no final, dá um abraço no pastor, agradecido também, tá bom? Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Pai, o Senhor marcou de verdade a nossa vida. Obrigado por esse tempo. Eu te peço que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Bruno, do Bruno. O Senhor conhece o seu coração, conhece a sua vida, conhece a sua família. O Senhor sabe das suas necessidades. E o Senhor possa estar cuidando dele, da sua vida, da sua casa, abrindo as janelas do céu sobre a vida do teu filho, cuidando das necessidades dele, Senhor. O que nós te pedimos é o que profetizamos como igreja na vida do pastor Bruno, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém. Parabéns, tá, pastor? Obrigado. Tá bom, querido? Deus abençoe e boa semana para ti, querido.